Tá gravando. Então, só título de exemplo para vocês aí, ó. Essa função h, ela não é a função x quadrado, tá? A função x quadrado pura, né? Só ela sozinha aqui, ó. Por que isso, gente? Porque essa função, ela tem a mesma lei que essa outra aqui, ó. Elas usam da mesma lei na definição delas, mas elas têm os outros ingredientes diferentes, ó. Essa h, eu fui explícito dizendo o seguinte, olha, essa função, o domínio dela é o intervalo de 0 a 1, o contradomínio é esse conjunto, então ela vai pegar só números entre 0 a 1 e transformar em números reais segundo essa lei aqui. Ó. Ela vai pegar um camarada aqui, vai olhar o quadrado dele e vai associar para cá. Tá? Então essas funções são diferentes. Tá? F é diferente de H. E os gráficos são diferentes, né? Porque o gráfico da F, como ele é uma função livre, né, universal, contra domínios reais, e a gente aplica o domínio dela é todo o subconjunto dos reais do qual ela faz sentido, que é os números reais todos, porque todo número real você eleva ao quadrado e dá número real. Tá? Essa função, e aí o gráfico da f é o que, gente? O gráfico da f seria isso aqui, ó. Né? Isso aqui é o gráfico da f aqui, tá? Que seria a parábola, né? A nossa amiguinha, nossa conhecida parábola, só que a parábola como, gente? Infinita, tá? Claro que não, né? Na folha do papel não dá para desenhar. Isso é o gráfico da f. Ela cresce infinitamente para a direita e para a esquerda, porque o domínio dela é todos os reais. O que é o gráfico da h? O gráfico da h já vai ser só um pedaço do gráfico da f aqui, ó. É só de 0 até 1. Né, que o domínio da h é só de 0 a 1, ó. Aí vou fazer o gráfico da h em azul aqui, ó. Tá? Aqui é o... Então, o gráfico da h é só essa parte azul aqui, ó. Viram que são funções diferentes? Porque o gráfico da h, ela está fazendo o quê, ó? O domínio, ela está restrita só ao intervalo 0, 1. Bom? Então, isso faz com que a mesma lei ela participa da composição de funções diferentes. No caso aqui, ó, temos h é uma função que tem a lei que é x², só que o domínio dela é diferente desse aqui. E por que eu falei isso? Porque essa função aqui existe? Existe. Tá? Então, vamos voltar à nossa funçãozinha lá do menos 2 elevado a x. Agora, bem, então, e quais são... Bem, a gente tem a lei dessa função. A gente já sabe que essa função ela é, né, de algum conjunto x aqui dos reais para os reais. Agora, quem é o domínio dessa f aqui? Ó, né? Esse conjunto aí. É todo o conjunto real do qual isso aqui faz sentido. Tá? Beleza? Então, o domínio dessa função é bem complicado. Não é que essa função não exista. Então, do ponto de vista didático, prático, né, da gente estar resolvendo os problemas e tal, modelagem matemática, da matemática em si, elas não têm muita utilidade. Tá? Mas ela existe sim. Ela existe, mas não aparece praticamente em livro nenhum. Tá? Mas eu posso estar apresentando ela para vocês. E por que ela não aparece? Ela não aparece no sentido prático mesmo, tá? Em toda a física, matemática, química, estatística, tudo aí, essas funções não têm interesse acadêmico e teórico nenhum delas. Tá? Então, quando a gente olha aqui a função f igual a menos 2 elevado a x, tá? Que é uma função de algum conjunto que a gente desconhece para os reais, a gente tem interesse em saber quem é esse conjunto, domínio dela. Uma coisa a gente sabe, tá? Que esse domínio dela eu vou chamar de D. Tá bom? Uma coisa a gente sabe, por exemplo, menos 2 ao quadrado faz sentido, gente? F de x, né, igual a menos 2 elevado a x. Então, menos 2 ao quadrado faz sentido, né? Que seria o f de 2 é o quê? Ó? É menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado que dá 4. Tá? Isso faz sentido. Dá um número real. Beleza? Então, o que acontece? A gente sabe que 2 pertence ao domínio dessa função. Né? Só que menos 2 elevado a meio, por exemplo, meio já não está no domínio da função, porque o f de meio seria menos 2 elevado a meio, que isso aí é raiz de menos 2,
E isso aqui não pertence aos reais, ó, não vai responder com número real, porque no nosso ambiente de trabalho aqui, nós estamos trabalhando com imagens reais. Tá? Então, no mundo das imagens reais, querendo gerar números reais, não faz sentido jogar o meio aqui, ó. Nem o meio, E o nenhum conjunto D tem que estar dentro dos reais, né? tem que estar dentro dos reais. Ah, tá, É o beleza. subconjunto dos reais. Sempre aqui, Aham. ó, tá? Inclusive, todo o cálculo 1, gente, a gente trabalha absolutamente. O que é o cálculo 1, basicamente? É o estudo das funções definidas em subconjunto dos reais, tá? Dos mais complexos possíveis, né? E respondendo com números reais. Tá? Esse é o domínio, né? Então, a gente pega números reais e transforma em números reais, que é a função que pega o x e leva no x quadrado, pega x e leva na tangente de x, né? Porque tangente de número é número, que pega x e leva no log de x, numa base lá qualquer, log de x na base 7, por exemplo. Tá? E aí, o que for possível transformar. O domínio dessas funções, ó, é outra história, tá? Mas isso aqui, a gente quer que isso aqui tudo seja real. Tá? Por exemplo, a função que pega 1 sobre x leva a 1 sobre x. Tá? Essa função aqui, ó, isso aqui só faz sentido quando esse x é diferente de zero. E aí a gente começa a, a entrar nessa coisa de ter que saber os domínios das funções. Tá? Então, por exemplo, essa expressão aqui ela só faz sentido quando o x for diferente de zero. Qualquer coisa diferente de zero, 1 sobre ela já pertence aos reais. E aí a gente tem interesse disso aí. Tá bom? Né? A tangente. Né? A tangente, né? Qualquer coisa né, que a gente gere a tangente, seja um número real, a gente vai usar o domínio da função, que é esse que seria esse x aqui. Tá? Então a tangente ela só não está definida, né? Vocês lembrarem aí, ó, quando, né, a tangente é o quê? Você pega uma retinha por esse centro aqui, né? Dá uma giradinha nela aqui, ó, né? Aí você tem esse arco aqui, a tangente desse arco é essa distância. Tem um x aqui, né? Tangente de x. Então quando a retinha está na vertical, ó, que é no caso no π sobre 2, né, que é esse x aqui, ou quando você está aqui embaixo, aí não tem tangente, aí não vai existir. Então, saber o domínio das funções elementares, básicas, os logs, por exemplo, né? Então, não tem log de número negativo, por exemplo, tá? É saber essas coisas. E a função log numa base lá qualquer, você não utiliza de números negativos, né? Aqui, ó, né? Você não calcula log de número negativo, justamente por causa desse problema aqui. E aí o que acontece, gente? Essa função aqui, ela existe, mas o domínio dela é muito complicado. Por exemplo, aqui você já sabe que tudo que você puder tirar raiz com denominador par, isso ali, isso já não faz sentido ali. Tá? A coisa não faz sentido. Então, um quarto, um oitavo, 1/12, né? Tudo isso não pertence ao domínio dessa função aqui. Tá? Então, a base negativa não existe. Bom, né? Aliás, não tem interesse, né, prático essas funções aqui não, tá? Com base negativa. A com base positiva já são as nossas exponenciais. Tá? Então, no caso aqui, ó, com base positiva, a gente tem, com base não negativa, vamos dizer assim, ó, essa daqui, ó, f de x igual a zero, se for zero elevado a x, a gente também não tem muito interesse. Nem tem função nesse caso, né? Até teria, né? Porque ela fica definida, né? Que ela vai dar zero, né? O mais adequado é dizer que isso aqui é zero, é constante igual a zero. E definir já para todo x, tá? Então é meio polêmico. Então, essa daqui, ó, f de x igual a 1 elevado a x, ó, é uma também que é constante, é 1 o tempo todo. Pode definir assim, tá? Então, o interessante mesmo que resta, que é o que a gente estuda, né? São as funções exponenciais assim, ó, com a elevado a x, ó, em que esse a ele é maior do que zero, tá? Ele está entre 0 e 1, ou esse A é maior do que 1. Então, é aqui que... Isso é que é interessante, assim, do ponto de vista prático e eficiente, né? E teórico também. Tá? E o que é que você tem que saber dessas funções? Você precisa saber isso, ó, que essas funções aqui, ó, com a base entre 0 e 1, os gráficos são assim. Tá? Eles, né, isso aqui vai descendo, 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 né, e fica
bem próximo isso aqui nunca vai tocar essa reta, né? Que x, que y, que y elevado a x. Tá? E aqui é sempre 1, né? Porque o f de zero, independente de quem for aqui, ó, f de zero é a elevado a zero que vai dar 1. Aqui todo número positivo elevado a zero vai dar 1. Tá? Então você sabe que as exponenciais com base entre 0 e 1 o gráfico é assim, e as exponenciais com base maior do que 1 o gráfico é crescente. Todos eles passando por 1. Gente, é isso aqui, pronto e acabou-se. Tá? É tudo que vocês precisam saber de gráfico de exponencial é isso. Tá? Claro que as propriedades exponencial vocês têm que saber, né? Tipo, A elevado a x vezes B elevado a x. É multiplicar, né? Ô, professor, Vezes A elevado a y. seguindo a ideia que o gráfico, eu não sei se isso está certo, mas Hum, seguindo a ideia que o gráfico, o logaritmo é o contrário do exponencial, não sei se isso está certo, hum. os dois gráficos, eles chegam muito perto um do eixo da abscissa e o outro do eixo das ordenadas, só que eles nunca encostam nessa parte. Isso No, dado o limite, correto? o limite, exatamente. A nossa aula de limite, ela diz respeito a exatamente isso aqui, ó, porque pelo gráfico dessa exponencial aqui, por exemplo, né, com essa experiência aqui, ó, inclusive do ponto de vista gráfico mesmo, né, você assim, por conhecer essa função é que a gente escreve assim, ó, Aí eu vou escrever para vocês aqui agora um resultado de limite e como é que a gente sabe esse limite? Conhecendo as funções elementares. Então eu escrevo assim, ó, e quando o A ele está entre 0 e 1, isso implica o seguinte, ó, ou seja, eu estou falando disso aqui, ó, beleza? Que aí quando o nosso x, aí ó, o x está aqui, né? O f de x está aqui, ó, o f de x. Quando eu vou para a direita um pouquinho, ó, o f diminui, e assim vai, ó. Eu estou deslocando o x para a direita, as imagens vão caindo, ó. A gente expressa isso em termos de limite assim, ó, dizendo que o limite, né, de a elevado a x, quando o x tende a mais infinito, né, que eu desloco ele aqui para a direita, assim, ó, a gente diz que isso aqui é zero. Né? Essas alturas vão caindo aqui tendendo a zero. Tá? Então, esse limite de cara, graficamente, você consegue compreender, e essa é a notação, né? Eu quero ensinar para vocês isso a partir dos gráficos, de que a interpretação disso aqui, ó, né, é esse fenômeno aqui, ó, é justamente isso, dizer que esse gráficozinho aqui, ele vai diminuindo, 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 e tendendo a zero, né? Ele tende a ficar cada vez menor, encostando. Ele nunca vai ser, tá? Porque essa equação aqui não tem solução. Ó. A elevado a x igual a zero, ó. Isso aqui não tem solução. Isso aqui, ó. Não existe um número, né, real que a elevado a ele dê zero. Tá? Tudo bem ou não? E aí, o log é a mesma coisa, né? Então, eu vou... Opa, já vou falar para vocês assim, ó. Quando a gente tem uma função objetora, aqui é até uma revisão já de função, né, que eu estou dando aqui. Quando a gente tem uma função objetora, vou tentar fazer uma função aqui assim. Tá, aqui assim. Tá? Essa função aí. Tá? Ela é uma função objetora por quê? Porque ela está definida em todos os reais, né? A princípio não tem assíntota aqui, ó. Não, assíntota não, né? Não fui muito feliz aqui nesse gráfico, não. Eu vou fazer um outro aqui, ó. Tem um x aqui, um y. Eu vou fazer aqui essa exponencial mesmo, né? Estou comendo moço aqui, ó. Vou pegar essa nossa função aqui. Aqui eu já marco 1 aqui, né? Vou botar aqui a elevado a x, ó. Como está crescendo aqui, eu estou me referindo que esse a... Isso está implícito, tá, gente? Então, eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que está implícita. Vou botar dentro do caixotinho, isso aqui não aparece. Pelo crescimento do gráfico, pelo formato do gráfico, na cabeça de vocês, ó, tem uma nuvenzinha lá na cabeça de vocês. Como é que é a nuvenzinha assim? Você tem que imaginar que, esse A é maior que 1. Você escreveu, está crescendo, é exponencial, passando 1 aqui, se pensar em uma exponencial, a base é maior que 1. E essa função ela é bijetora, né? Porque ela tá definida em todos os reais, né?
E aí, e quando eu traço retas horizontais, intersecto o gráfico num único ponto. Né? Porque se intersectassem dois, né, um gráfico que você traça uma reta horizontal e intersecta o gráfico em mais de um ponto, ó, 2 e 3, ó, significa o quê? Ó, que tem mais de um ponto com essa mesma altura, né, com a imagem, né, nessa mesma altura. Tem esse aqui, ó, x1, tem um camaradinho aqui que é um x2 e tem um outro aqui que é um x3. Tá? Que a gente diz que ela não é injetora, né? Tem mais de um elemento com a mesma imagem, com aquele fenômenozinho de ter dois indo para um aqui assim. Né? Como o gráfico tem a ver com a altura, então se eu traço retas horizontal e intersecto o gráfico num só ponto, é porque a função ela é injetora. Aí se é sobrejetora, é injetora e tal, ela é bijetora. E quando a função ela é bijetora, gente, a inversa dela, né? A inversa dela é uma função cujo gráfico é pegar essa coisa aqui, ó, e refletir para cá, ó. Tá? É uma reflexão aqui, ó, tá? Que eu vou estar desenhando aqui em vermelho aqui, ó. Que no caso aqui vai ser já vai ser uma coisa assim, ó. Não vai encostar também, tá? Uma coisa assim. No caso aqui passando aqui no 1. Tá? E aí isso aí, ó, isso aqui segue aqui assim, ó. Fica meio que um reflexo assim, ó, né? Uma reflexão nessa reta, assim que é o gráfico. E, bem, aí aquilo que você falou, como eu não vejo o nome de vocês aí, eu só tô na voz aqui, tá? E aí, esse carinha aqui, quem é? Esse aqui é o log. Esse gráfico é o log na base A, ó. Log de x na base A. O log na base A é a inversa da exponencial na base A, que é o a elevado a x. Bem, então você já sabe que o log, isso aqui, ó, justamente, aí de novo, vem uma nuvenzinha aqui, ó, na cabecinha de vocês, ó, A maior que 1. Tá? Porque quando o A está entre 0 e 1, que é o que interessa, né? Interessa para a gente estar estudando as exponenciais, justamente essas aqui, ó, com a base entre 0 e 1 e A maior que 1. Então, se a gente tem interesse em estudar só essas funções exponenciais, a gente tem o interesse em estudar os logs também, né? Então, vou botar aqui, ó, g de x igual a log de x na base A gente só tem interesse, como essas são as inversas dessas, a gente tem interesse em A maior que 0 e menor do que 1, tá? Ou A maior que 1. A gente não interessa por negativo, 0, nenhum. Tá? E aquela coisa, base maior que 1, o log já cresce. Então, gente, desenho do log. Né? Você falou assim, o professor falou alguma coisa de log, o que que vem na cabeça, imediatamente na cabeça de vocês? Isso aqui, ó, assim, esse aqui, log. Tá? E o 1zinho bem aqui. Tá? Log, base maior que 1. A base menor do que 1 um negócio, é descendo aqui assim. Ó. Tá? Log é assim. Então, o log, gente, é assim. Ou se desenha assim ou faz assim. Tudo bem? Então, desenho rápido assim na cabeça de vocês. Exponencial, ou sobe assim ou desce assim. Beleza? Então, é isso que são as exponenciais e as logarítmicas. Isso aqui, base maior que 1, né? E aí vai gerar um log, né, com base maior que 1, assim, ó. Se a base for menor que 1, né, tá dando exemplo aqui para vocês. Então, a base aqui, x, aqui, y, a base menor que 1, o gráfico desce aqui assim, ó. Ele desce e vem aqui o 1. Isso aqui é a elevado a x, só que nesse nosso... Aí vem... O que é que vem na cabeça de vocês? Tem que vir imediatamente na cabecinha de vocês, ó. Tem que vir que, nesse caso aqui, o a está entre 0 e 1. Tá? Porque a exponencial com base entre 0 e 1 é decrescente, ó. Tá? Só você lembrar assim, ó, o que é meio, né? Meio elevado a x. Tá? Meio elevado a x. Vou dar um exemplo assim, ó, meio elevado a 2, por exemplo. Né? Se a gente aumenta, que na verdade é 1 sobre 2 ao quadrado, né? Que é isso aqui, ó, a imagem do 2. Vamos botar o 2 aqui, ó. Então, imagina que isso aqui é o meio elevado a x, ó. Tá? Então, meio ao quadrado dá 1/4, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Se você aumenta aqui, gente, ó, né, vai para o 3, ó, então
O meio, ó, eu vou aumentar aqui agora. O meio elevado, se a gente aumenta o expoente, diminui a resposta. Vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, né? Isso aqui é 1 sobre 4, que já é 1 sobre 8, ó, tá? Que aí vai diminuindo, ó. Então é decrescente, tá? Isso aqui é um exemplo, né, para vocês lembrarem que a base entre 0 e 1 da exponencial, a função agora é decrescente. Tá? E aí aquela coisa, essa função ela tem uma inversa também, que ela é bijetora. Ela se estende por todos os reais, ó, né? Todos os reais, tá? E quando a gente traça retas horizontais aqui, ó, né, o gráfico decresce, tá? Não tem dois elementos com a mesma imagem. E aí o que é que tem que vir na cabeça de vocês? Tem que vir na cabeça de vocês isso aqui, ó. A inversa, no caso aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui, ó, vou refletir em relação a essa reta aqui, y igual a x, né, que é a nossa reta aí, y igual a x. Aí você reflete esse negócio aí, e aí vai dar o gráfico do log, ó. O gráfico do log já vai ser uma coisa, 1 vai estar por aqui. Minha escala não está muito boa do 1 aqui, ó, ele está mais ou menos aqui assim. Bom, é isso aí, ó, tá mais ou menos assim, né? Bem aqui é o 1. Tá? Então, se uma função bijetora você reflete no y igual a x, você descobre o gráfico da inversa. Tá? Isso aqui já é aquelas coisas lá de função, né? Que a gente estuda lá no ensino médio. Então, e que função é essa? Esse aqui é o log, é a inversa daquela lá, é o log na base A, é o log de x na base A. Mas o log é o mesmo? Isso aqui é log também? Os dois são logaritmos. Os gráficos mudam de cara por causa só do tamanho da base. Porque nesse caso aqui, ó, aí vem a nuvenzinha na cabeça de vocês, ó, tem que vir aqui a nuvenzinha, que nesse caso aqui o A ele está entre 0 e 1. Beleza? Então, assim são as funções logarítmicas, é o vermelho, ó. Então, o log, ou ele está descendo, passando aqui no 1, ou ele está subindo e passando aqui no 1. A exponencial, ou está descendo aqui, ó, né, passando aqui no 1, ou está subindo aqui, passando aqui no 1. Uma outra coisa, duas coisas que você tem que notar aqui, ó. A exponencial nunca toca o eixo x, então ela nunca é zero e ela nunca está aqui para baixo, ela é sempre positiva. Então, que é uma mega observação aqui que vocês têm que, né, que é o que, ó, a elevado a x é sempre maior do que zero. Tá? Que o azul, tanto nos dois, é comum aos dois gráficos. Então, a exponencial é sempre uma função positiva, dentro do que a gente está trabalhando aqui, ó, né, com essas bases, tanto maior que 1 quanto entre 0 e 1. E o que acontece com o log? O log é o seguinte, ó, o log ele é um gráfico que sempre está do lado direito do eixo y. Sempre do lado direito. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o que é que significa isso aqui? Ó, a exponencial ser sempre positiva. Que as imagens são sempre positivas de uma exponencial. Né? A imagem da exponencial é sempre positiva. Como é que isso se reflete em termos de log? O seguinte, é que o domínio do log, o log não está definido para números negativos e zero, ele só está definido para números positivos. Então, não existe log de número negativo por definição, basicamente. Tá? Que aí o log, o gráfico, ele está sempre à direita do eixo y. O que significa que o que a gente vai jogar no log para calcular alturas aqui, ó, né, porque essas alturas são exatamente as imagens, né, desses elementos aqui, esses números são sempre positivos. Tá? Então, aqui, o que você tem que observar aqui, né, em termos de uma propriedade universal do log, é que o x aqui ele é sempre positivo, que é o domínio do log. Tá? O domínio de qualquer função log, e aí eu não vou nem escrever base aqui, ó, de qualquer A, isso aqui é sempre de 0 para o mais infinito. Sempre números positivos, né? Independente do log. Tá? Então, e aí, gente, o que é que acontece? Quando a gente sabe algumas coisas, a gente reconhece os gráficos das funções, você já consegue escrever alguns limites. Tá? Porque limite é comportamento gráfico. Por exemplo, ó, o que é que vocês já sabem daqui? Ó? A gente já sabe esse log aqui, ó, por exemplo, ó, que quando o x ele começa a tender a zero aqui, você pega um x aqui, ó,
né? Pega um x aqui, ó, e pede para esse x ir se deslocando para a esquerda aqui, ó. O que vai acontecendo com essas alturas aqui, ó? Essas alturas vão explodir, vão aumentando, aumentando, aumentando e fica tão grande quanto você queira. Tá? Então, se eu coloco um teste para vocês, falo assim, gente, ó, eu coloco a seguinte pergunta: quanto é que dá o limite? Aí eu vou inventar um carinha aqui, ó, entre 0 e 1. Limite do log na base 1/3 de x. Olha que coisa feia, horrível, né? Quando o x tende a 0 pelo lado direito. Né? Isso aqui é uma coisa, o que é cálculo 1, é não sei o quê? Não. É só uma anotação e conhecimento gráfico. Né? Então, o log na base 3, como a base 1/3, né? Como a base é 1/3, você sabe o seguinte, o gráfico dessa função, aqui está um 1, ó, é um troço assim. Tá? Não precisa escrever com precisão, não precisa ir para o computador fazer nada, não. É isso que você tem que saber do log. Não precisa, ele é mais inclinadinho, professor, ele não é muito... Não, é fazer um rabiscão mesmo assim, ó. É isso aqui, ó, vapo, vapo e vapo. Esse aqui, ó, tá? Façam isso. Tá? E aí o que acontece? Aí você sabe que aqui é o 1, que você sabe que isso aqui é retinho, né? Isso aqui não dá. E aí, essa visão aqui que você tem que está registrada aqui, ó. Que quando a gente se aproxima de 0 pela direita, você sabe que essa coisa começa a crescer, 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 crescer. Isso aqui nunca vai ser reto, nunca vai tocar essa reta, mas tá, cresce, 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 cresce. Isso aqui tende, né, dar mais infinito. Tudo bem? Então é isso. E essa coisa descendo, descendo, descendo aqui, ó, né? Se a gente pega o nosso x aqui, ó, a imagem dele é isso aqui, essa altura aqui é negativa, né? Que é o f de x aqui, ó, que é o log de x na base da altura. Se o x começa agora a se deslocar para cá, ó, a tender para o mais infinito, né? Essas imagens elas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e vão ficando cada vez menores, ó, e vai tendendo para o menos infinito. Essa imagem aqui ela vai se deslocando aqui para baixo ó, e vai embora aqui para baixo. Tá? Como é que a gente registra isso aqui, ó? Que é uma coisa puramente gráfica, tá? Isso aqui não é uma coisa estratosférica. Limite é um negócio difícil. Não, limite é um reconhecimento gráfico. Quando você não souber o gráfico, aí a gente precisa de técnicas para resolver esse limite aí, ó. Nesse caso aqui, ó, essa descida desse gráfico aqui, ó, que vem caindo, caindo, a gente registra assim, ó, que limite de log de 1/3 ó, de x, quando o x se desloca para a direita aqui, ó, para o mais infinito, esses valores aqui eles vão diminuindo, diminuindo e vão tendendo para o menos infinito. Aí, ó. Então, você já sabe alguns limites aí. Tá? Então, é essa visão geométrica de limite que, de início, vocês têm que ter e reconhecer isso por puro reconhecimento das funções. Tudo bem? Até a gente chegar numa definição formal dessas coisas aí. Professor, Oi, pode falar. por log estar entre 1 e 0, é essa função que a gente vai usar mesmo? Não seria outra? Ou não é essa mesmo? Que é essa mesmo, a base aqui, ó. Essa é Eita, obrigado. a base está 1/3, tá? Se eu coloco aqui na base 3, por exemplo, o log já está subindo. Tá bom? Que quando... E aí o que acontece? O que é legal isso assim, porque de repente eu não estou lá e tal, e aí você não tem uma pessoa para te dar certeza, você vem aqui, ó, no GeoGebra, tá? Coloca aqui, ó, log a base 2 aqui, por exemplo, ele já tem até montadinho, ó, log na base 2, ó, log de x, ó. Olha lá o gráfico aqui, ó, tá vendo? O cinza ali, ó. Vou apagar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Sim, sim. Pois é, aqui o gráfico, ó, o log subindo aqui, ó, tá vendo? O gráfico é crescente. Se eu coloco na base... Deixa eu colocar aqui, gente. Deixa eu alterar esse Azinho aqui. Vou botar um terço aqui, ó. Terço. E vou de... O A vai de 1/3 até... Vou botar até 3 aqui, ó. Tá? 3. Não sei se eu vou conseguir aqui, ó. Que é escrever log na base A. Foi, ó. De X, ó. Vocês viram o que foi que eu fiz aqui agora? Eu consegui pegar o meu parâmetro
né? Que é um A, encara isso como se fosse um tempo, alguma coisa, né? A gente chama geralmente de parâmetro. Parâmetro é uma coisa que você tem controle ali dele, né? E você cria um monte de coisas, né? Dependendo desse teu parâmetro. Então aqui a gente tem o meu Azinho ali, ó. Inclusive ele não está aparecendo aqui. Eu vou apagar aquele log na base 2, tá? Vou fazer o nosso bichinho aqui aparecer para cá. Vou deixar ele bem aqui assim, ó. Eu vou mexer com ele aqui no meio aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, eu estou com A igual a 3. Ó. Isso aqui é o gráfico do log na base 3. Ó. Tá? Log na base 3. O que acontece aqui, ó? Olha só, o A diminuindo. Tá? É crescente, né? O desenho, olha, enquanto o A estiver maior do que 1, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. O desenho não deixa de ter esse aspecto assim, ó. Tá? E é o que vocês precisam, precisa passar na cabeça de vocês é esse aspecto, tá? Essa coisinha, isso aqui, ó, né? Isso aqui, ó, tá? E com o 1 aqui. Isso é um geral log, aí que o A está acima do 1. Vamos voltar aqui no gráfico. Estou diminuindo, ó, 2, ó como é que ele está aí, ó, 2, ó, tá chegando perto do 1, ó. Tá vendo aqui o 1, ó, perto, 53, 43, ó, o que está acontecendo? Tá pertinho do 1, ó. Ó como é que ele tá, ele tá super inclinado, ó, o gráfico. Mas se eu é 1.03 a base, mas se eu diminuir aqui, gente, a escala, olha o tamanhão, ó. Olha só, aqui é que está começando a aparecer 20, 40, assim, vocês estão vendo? O aspecto não muda, ó. Tá vendo? Ele fica bem inclinadinho aqui perto, mas continua passando 1, porque a escala mudou o tamanho da escala aqui, ó, que eu tô, né? Eu tô diminuindo o negócio aqui, ó. O aspecto não sai disso aqui, ó, dessa coisa de, né, o rabisco que eu fiz aqui, ó. Esse é o porque a gente. E por que não mudou, professor e tal? Por causa desse camaradinho aqui, ó. A gente está acima do 1, você não perde esse aspecto. Você muda a escala, isso fica bem inclinado aqui, mas. E depois vocês vão entender por que isso vai ficando inclinado. Com a derivada, que a gente vai aprender a derivada, vocês vão aprender por que a derivada no 1 ela começa a aumentar, tá? A reta tangente ela começa a ficar inclinada aqui, assim, ó, perto do 1. Mas o aspecto é esse, tá? Quando chega no 1, ó, já mudou, ó. Tô depois do 1, aí eu já fui para antes do 1. Aí muda a cara totalmente. Ó. No 1, a gente não vai ter essa definição ali, ó. No 1 não tem. Aqui, ó, porque ele está pulando do 0,93 para 1,03, né? Porque o tamanho do passo aqui, ó. Aí vocês viram que muda o aspecto. Então tem muita diferença do gráfico com base maior do que 1 e base entre 0 e 1. Aí aqui agora a gente está na base entre 0 e 1. Aí o aspecto é esse aí, gente. Ó. O aspecto agora é o que? Ó. A base mudou, a base entrou para esse espectro aqui, ó, do A entre 0 e 1, né? Log com base entre 0 e 1. Rabisco esse aqui. Beleza? Né? O gráfico ele vem descendo daqui, ó. Bem, não é bem assim, né? Ele vem descendo aqui assim e desce aqui, ó. É isso. Vapo, encostou aqui, VUP. Tá? É isso aqui, ó. E desenha um umzinho aqui. Não precisa apelar para computador nada. Né? O que você precisa herdar de log, né? Log na base A de x é isso. Tá? E aí tem que vir na cabecinha de vocês de que essa queda aqui está associada a esse intervalo. Tá? E aí, bem, aí o gráfico está começando a dizer isso. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar agora o A, ó, a base, e vou diminuir um pouquinho. Estou diminuindo, ó, né? Tá bem pertinho de ir tendendo para zero. Eu coloquei aqui a parte inferior igual a 1/3, né? Ó. Aí deixa eu aumentar aqui, só para vocês verem que agora estou ampliando, né? Para a gente chegar mais pertinho do 1. Aqui pode parecer, gente, que tocou, né? Mas não tocou não, tá? Que nunca vai tocar o gráfico. Se você ampliar aqui, ó, o gráfico não toca o eixo Y. Em algum momento aqui, ó, você vai ver que tem um espacinho ali, tá? Nossa, e tá bem grudadinho, né? Mas não vai. Não, nem vou chegar tão cedo lá. Tá bom? Tô conseguindo ampliar aqui. Meu mouse ele não tem muito intervalo de... Tá configurado para ser lento o rolão dele. Então, mas o aspecto é esse aqui, gente. Ó. Não sai daqui, ele pode mudar a inclinação, né, que é o que a gente vai aprender no futuro. Ó. Ele muda a inclinação aqui, nesse ponto 1, ó. Ele vai ficando cada vez mais deitadinho. Tá? Deixa eu botar aqui, ó.
botar aqui um sobre, tava 1 sobre 3, vou botar 1 sobre 100, ó. Olha lá. Então, eu vou conseguir andar muito para a esquerda aqui ainda. Mas nunca vai ser zero, ó. Estou andando muito para a esquerda aqui, ó. 1 sobre 100, ó. Tá bem inclinadinho, né? Agora eu vou apertar o play aqui, ó. Ele vai, ó. Ó, zero, pum, passou do 1. Ó que legal, cara. Tá vendo? Ó, vou voltar com ele aqui, ó. Ó o comportamento que é... Aí você fala assim, ah, professor, no 1 vai ser uma reta vertical? Não. Ah, isso aqui é por causa dele, que ele induz isso aqui. Ele dá um pequeno salto ali quando chega no 1, ó. Ó, aí já não é mais de 1, tá bom? Então, isso aqui é legal do GeoGebra, que aí você vê como o gráfico depende da base. Tá vendo aí, ó? Então, eu estou com base maior que 1, aí ela está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí, ó, como é que ela se comporta? Ela vai esticando, ó, no 1, aí já mudou. Esse já é o aspecto entre 0 e 1. Tá? Então, e aí os limites, esse comportamento aqui, ó, a gente escreve algumas coisas aqui esboçando em termos de limite. Então, alguns limites falam coisas simplesmente que são conhecimentos gráficos a respeito de funções. Tá bom? Então, essa coisa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, que fala limite do log... Nossa, coisa horrível, né? Isso aqui você pode até fazer um desenho e botar numa camisa que um monte de gente vai ficar, nossa, que conta. Isso aqui nada mais é do que dizer que esse gráfico está descendo aqui, ó, né? E está indo embora aqui para baixo. Aqui. Esse aqui está descendo e está embora aqui. Só isso. Não tem nada de abstração, nenhuma teoria, né? Nem sequer... Tá, imagina o quão distante essa expressão matemática está de uma das equações de Maxwell, por exemplo. Tá? Que vocês vão aprender lá no cálculo 3. Tá bom? Então, mas para muita gente isso aqui, nossa, né? Ô, professor, Oi. rapidinho. Ali não foi mostrada o resultado, o gráfico, quando a base é igual a 1, mas isso daí vai ficar em cima do eixo Y, né? A reta vai ficar em cima do eixo Y. A reta... Você fala quando... Vertical. A reta vertical, bem, não chega a ser uma reta, não. Tá? Mas quando a base é 1, o Não, resultado não vai ser... não. não Quando vai... é 1, o log na base 1, ele seria uma coisa assim, ó. Porque o log na base 1, ele seria o inverso dessa função aqui, ó. Que aí não faz sentido porque essa função, basicamente, ela tem uma inversa, né? Que é o seguinte, ó, f de x igual a 1 elevado a x, ó, base 1, essa função ela na verdade é função constante igual a 1. Ok? Essa função. Ó. E essa função ela não tem inversa, porque o gráfico dela é assim, ó. O gráfico dessa função é um troço na horizontal aqui assim, ó. Né? Essa função, ela tá... Bem, é uma função constante, né? Nenhuma função constante com mais de 2 elementos no domínio é invertível. Porque você... É aí que tá, ó. O que é que o GeoGebra faz? O GeoGebra, ele mostrou, ele desenha pra gente a reflexão desse gráfico em relação a essa reta, né? Que vai dar um negócio assim, ó. Vocês concordam? Mas isso aqui não é uma função, gente. Tá? Isso aqui não é função, isso aqui não é gráfico de função, né? Tá? Até porque, bem, isso aqui é uma função, de x para y. Agora, isso aqui não é uma reta vertical, não é função. E até porque essa função não é invertível, né? Ela tem, por exemplo, aliás, ela pega todos os elementos da mesma imagem. Pega um x1 aqui, ó, e um x2 qualquer diferente de x1, vai ter a mesma imagem que o x1. Então, essa função ela não tem inversa, não tem como... Né? Porque a ideia da inversa é assim, ó. Você tem o domínio, aí tem as setinhas, a associação é bijetora, ó, é 1 para 1, tá? Isso aqui é a função f, digamos, de um conjunto A para um conjunto B, tá bom? E a função inversa é exatamente pegar e fazer o seguinte, ó, agora existe, essa aqui é a f, né? A f que está indo aqui, ó. Aí tem uma g voltando que é a f é menos 1, que você pode chamar de g, que é a inversa da f. Que é exatamente essa aqui, ó, que é pegar as setinhas contrárias. E essa função que está voltando, vermelha aqui, ó, ela também é injetora. Né? Ela não tem 2 indo para 1,
ela está definida em todos os elementos do domínio. E aí ela tem um gráfico bijetor também. E não acontece aqui, né? Porque essa função aqui, a nossa função vermelha, a constante, ela não é injetora. Ela está fazendo. O que é que essa função está fazendo? Ela está pegando todos os números reais, né? E associando num só. A função constante ela faz isso. Então não existe uma função que faça o contrário dela, né? Tá? Porque simplesmente ela vai pegar então esse elemento e vai associar todos os outros aqui. Ó. Isso não é função, né? A volta não é função. A função não pode levar um elemento e associar mais de um. Então, deixa eu. Eu acabei de fazer essa função aqui no GeoGebra com a base 1 e, fala a verdade, nem mostra gráfico. Não tem nenhuma linha Não. aparecendo. Ele não mostra. Não tem, porque a inversa não tem. O log na base 1 não existe. Tá? Porque a função exponencial na base 1 não é bijetora. É por isso. Tá? Então, aí ele não vai mostrar nada aqui. Ó. A gente pode até colocar aqui, ó, log, ó, botar aqui, ó, log na base 1, tá, de x. Ó. Aí o que foi que ele fez? Ele fez aquilo lá que eu falei para vocês. Ele escreveu uma reta na vertical, tá? Aí você fala assim, poxa, então tomem cuidado na hora de manipular os gráficos, porque o gráfico ele tem as suas convenções. Aí você pode chegar aqui e gerar uma fake news, né? Falar assim, não, mas o GeoGebra desenhou... Não, na verdade você vai pagar um mico, né? Não, porque o gráfico de log na base 1 é uma reta vertical. Porque o GeoGebra escreveu isso. Pô, o GeoGebra é uma coisa feita por matemáticos e tal. Então, o aspecto desse log deles aqui, simplesmente, o que é que ele está pegando? Ele está pegando todos os logs, as funções exponenciais numa base e refletindo o gráfico na diagonal, na reta y igual a x. Y igual a x. Tá? Então, ele está pegando aqui o a elevado a x, ó, né? E refletindo aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui o y igual a 1, né? Vou apagar esse aqui. Tá? Então, esse aqui, ele pegou o gráfico do 1 elevado a x, que é esse preto horizontal, e refletiu na diagonal, deu esse vermelho aqui e mandou o gráfico para a gente. Mas isso é ruim, gente? Não é. Tá? Então, para quem usa ele, porque senão a gente não teria aquele GIF, né? Que é essa transformação aqui, ó. Isso aqui, ó, contínuo, né? Ó. Ele vai, ó, sem interrupções. Ele não se importa em desenhar a reta vertical e pular para o outro lado aqui, passando por ela. Mas não significa que ela é um gráfico, né? Tá. Aí só fica bonitinho, ó. E é legal você ter essa visão aqui E é bom você dar uma ampliada mesmo, né? Que é para você ver o que acontece. Numa escala pequena e na grande é a mesma coisa. Tá. Você vai brincando aí para ver como é que o log se comporta em relação à base, gráfico, né, em geral, a família de gráficos. Tudo bem? Então, o que é que... Aí nessa linha aí, gente, a gente vai aprender muita coisa sobre limite, não é nem aprender não, tá? O que a gente vai fazer agora nessa fase inicial é simplesmente passar, traduzir ou simbolizar, vamos dizer assim, alguns conhecimentos gráficos nossos na linguagem de limite. Tá? Não tem nada de extraordinário, tá, que vai salvar o mundo, não. Então, simplesmente saber, né? Saber gráfico de funções. Das contas é isso, tá? Aí eu vou estar aqui com vocês. É bom que nessa parte de limite aqui, ó, a gente acaba fazendo umas revisões, né, de gráficos, né? Porque como a ementa dessa disciplina não tem essa parte, né, a gente vai revisar isso aqui nesse momento aqui. Tá bom? Vou pegar mais aqui. Então é isso que eu vou... Bem, vamos seguir então nessa linha aí. Ó. Então exploramos a função exponencial, né? Então exploramos aqui, escrevemos alguns limites, né? Escrevemos limites aqui, ó. Né? Cadê? Já me perdi aqui. Né? A gente já tem alguns limites escritos por conhecer as funções exponenciais. Ó. Então, das funções exponenciais, vocês já conseguem escrever alguns limites aí. E outros limites também a gente consegue escrever.
Vamos lá, deixa eu pensar aqui o que que... Como aqui nas funções, eu vou explorar. Alguma dúvida sobre as exponenciais, gente, e logarítmico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que aí eu vou estar pulando agora para as funções, as polinomiais. Tá? Deixa eu focar isso aqui, ó. Não? Então ninguém tem nenhuma dúvida. Então eu vou estar falando aqui agora das funções desse formato aqui, ó. Tá? F de x igual a x elevado a n aqui, por exemplo. Tá? Esse n não necessariamente é natural, tá? Eu botei n aqui. Bom, então, bem, a nossa grande amiguinha aqui de sempre, o nosso x quadrado, que é a parábola, né? Aí isso aí é uma função, né? Tem as funções pares e ímpares, tá? O gráfico dessa função ela é uma coisa assim, ó, que a parábola passa por aqui, tá? Esse é o nosso x quadrado, é y igual a x quadrado, tá? E, bem, por exemplo, olha só, se eu pego um x aqui, ó, e eu mando o x tender a zero, pela direita ou pela esquerda, né? Aqui um x, ó, tanto faz pela direita ou pela esquerda, essas alturas vão diminuindo, diminuindo e vão caindo e tendendo para zero. A gente escreve assim, ó. Então, puramente pelo gráfico, a gente diz, né, esse comportamento, essa quedazinha que vai diminuindo, a gente coloca assim, ó, que limite, ó, de x ao quadrado quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, isso aqui dá zero. Tá? Então, quando tanto pela direita quanto pela esquerda não muda nada, dá o mesmo resultado, a gente nem escreve isso aqui, ó, já fica implícito. Tá? Então, quando a gente eu escrever assim, ó, x tende a zero, significa que independente do lado, isso aqui vai dar zero. Então, sempre que tiver nos livros limites assim, ó, tá? Eu vou estar dando exemplos para vocês aqui. Ó, vou abrir o livro num lugar qualquer aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. Abri o livro aqui num lugar qualquer. Tá? Então, aqui tem, ó, tá vendo? X tende a 2. O que é que significa isso? É que quando não tem nada específico ali, ó, significa que tanto faz pela direita quanto pela esquerda, que são esses dois aqui embaixo. Tá? E aí, quando importa... Aqui um monte de exercício aqui, ó. Eu só estou agora aqui apontando notação para vocês, tá? Ó, tá vendo? Não importa o lado aqui, ó. Não tem maisinho e menoszinho ali por cima, não. Tá? E aí, quando tá os limites laterais importam, tá? Aí a gente escreve os laterais, a gente coloca pela direita e pela esquerda. Vou dar exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, aqui já tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o que significa esse... Ó, tem um maisinho bem aqui em cima, ó. Aqui ele está dizendo que, ó, pela direita, pela esquerda e tal. Aí eu vou estar explicando para vocês. Porque, na verdade, a gente... quando não escreve nenhum dos dois, a gente tem uma questão aí sobre o que é o limite pontual. Tá? Porque isso aqui tem um significado duplo. Porque dizer que pela esquerda e pela direita dá 1 significa que independente do gráfico vai dar 1 ali, né, do lado que você está se aproximando. Tá? E dizer que um limite num ponto não existe significa que algum dos lados que você foi não existiu, não foi para lugar nenhum, ou eles deram diferentes. Tá? Para a gente dizer que limite de uma função quando x tende a 2 dá 2, significa que pelos dois lados dão 2. Se você vai pela direita dá 7 e pela esquerda dá 2, a gente diz que o limite no ponto não existe. Aí eu vou estar esclarecendo isso aí para vocês em termos de limite. Então, voltando aqui ao nosso x igual a zero, aqui se eu tendo a zero pela direita ou pela esquerda, né, ambos os lados aqui dá zero. E o que acontece aqui, gente, acontece em qualquer lugar desse gráfico aqui. Ó. Por exemplo, no 1, ó. Olha só aqui no 1, ó, o x quadrado. Né? Porque eu posso me aproximar de 0, mas posso me aproximar de 1 também. Ó. Pegar o x aqui, ó, tender a 1 pela direita, pegar um x aqui e tender a 1 pela esquerda. Né? Bem, a gente sabe que x quadrado, quando x é 1, essa altura aqui é 1. Né? Essa altura aqui é 1. Então, tanto faz eu tender a 1 pela direita, ó, essas alturas vão diminuindo e tendem para essa altura aqui, né? Essa altura limite. Se eu venho pela esquerda, isso vai aumentando, aumentando, aumentando e tende a 1 também. Então,
O que é que significa isso aqui ser limite tanto das alturas pela direita quanto das alturas pela esquerda? A gente escreve assim, ó. A gente faz aqui limite de x quadrado quando x tende a 1 pela direita, isso dá 1. Né? Vem aqui, ó. Vem aqui assim, tende a 1. Quando tende pela limite de x quadrado, quando x tende a 1 pela esquerda, isso aqui dá 1 também. Como é que a gente condensa isso tudo numa coisa só? A gente escreve que limite de x quadrado, quando x tende a 1, isso aqui é igual a 1. A isso aqui. E nesse caso, a gente diz que o limite dessa função nesse ponto x igual a 1 existe. Porque os limites laterais existem e são iguais. Beleza? Mas aqui está muito facinho, né? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar a complicar o meio de campo aqui para que a gente aprende aqui, no caso, com as situações mais menos óbvias aqui. Então, eu vou criar uma outra função que não é mais aquela. E aí, já vem um desafiozinho para vocês aí sobre funções básicas, que é essa função aqui, ó. Tá? Aqui no 1, eu vou deixar um buraco aqui, ó. Eu continuo com x quadrado, tá? Só que essa função aqui, gente. Essa função aí, ó. Essa função é a função x quadrado. Essa função aqui, ó, y igual a x quadrado. Só que ela não é mais a função x quadrado. Tá? Porque ela não está definida no 1. Ela não dá imagem para o 1. Tá? Então, que função é essa aqui? Tá? Então, essa função aqui é uma função maluca aí, ó. Que eu vou chamar de a função k. É uma função k que ela vai dos reais menos o 1. O domínio é o quê? Todo número real menos o 1 para os números reais. Tá? K de x é igual ao quê? É igual a x quadrado. Olha que bonitinho. Tá? Então, ela usa a mesma lei do x quadrado, mas ela não está definida no 1. Como é que é o gráfico dela? É a mesma parabolinha, essa mesma coisa aqui, ó. Tá? Só que o que, gente? Só que tem um buraco aqui, ó. Ela não dá imagem para o 1. Olha o quanto a função muda. Mas o que acontece? Mesmo a gente tirando o 1 aqui, não estando no domínio, a gente sabe como essa função aqui se comporta próximo do 1. Ó. Quando a gente está tão próximo do 1 quanto a gente queira, a gente sabe para onde as alturas vão, os valores dela vão. Porque mesmo ela não estando definida, a gente continua tendo isso aqui, ó, limite de x quadrado quando x tende a... De x quadrado não, eu vou chamar aqui de k de x, tá? Limite de k de x, ó, quando o x tende a 1, e aqui tanto faz, ó, pela direita ou pela esquerda, isso vai dar 1. Por que eu não botei o x quadrado aqui, ó? Porque k de x não é a função x quadrado. Tá? Só para diferenciar. Ah, professor, eu poderia escrever x quadrado? Pode, tá? Porque, no final das contas, gente, esse x que está indo para 1, aqui, ó, a gente coloca um número para tender ao outro, e aí o que é que tem que vir na cabecinha de vocês? A nuvenzinha. Esse x vai ser sempre diferente de 1. Tanto pela direita, né, quanto esse outro que está indo pela esquerda aqui, ó. Tá? Ele nunca vai... A gente não trabalha, o limite não interessa em momento algum, tá? Em qualquer uma das situações que eu já escrevi para vocês, de que esse x ele assumiu o valor igual a 1. Tá? Então, ele não assume em momento algum. Então, já que esse x é diferente de 1, quando o x é diferente de 1, o k de x ele é de fato x quadrado. Então, a gente poderia ter escrito assim, ó. Não muda nada quando o x tende a mais ou menos a 1 pela direita ou pela esquerda, isso vai continuar dando 1. É a mesma coisa. Tá? Porque... Professor, Oi, pode falar. eu acho que eu esqueci enquanto você estava falando, mas pela direita é o positivo e pela esquerda é o negativo, né? Isso. Esse mais significa direita. Oi, pode falar. Se tende pela esquerda e pela direita, pode não colocar o mais e o menos, só botar limite tende a 1? Pode. Isso. E aí a gente pode apagar isso aqui porque isso aqui, na verdade, gente, olha só. Isso aqui, ó, quando o x tende a um a qualquer, vamos colocar assim, ó, de uma função f de x, ó, isso aqui dá um número L. Tá? Isso aqui significa o seguinte, ó.
Isso aqui são dois limites, né, em um só. É um compacto mesmo. Isso aqui significa, né, significa que limite, seja lá o que for a função, quando x tende a A pela direita, é igual ao limite da mesma função quando ele tende a A pela esquerda. E nisso aqui você está dizendo duas coisas. Que isso existe, isso aqui, os dois são iguais e isso é L. Tá bom? Tá bom? O que é que significa, por exemplo, esse limite, não existir esse limite, né, e não ser nada? Você escreve, não existe o limite tal. Significa que os laterais podem existir, mas eles são diferentes, por exemplo. Ou um existe, o outro não existe. Eu posso dar exemplos agora para vocês disso, que é a seguinte situação. Eu vou usar mais ou menos aquele gráfico ali mesmo. Tá? O gráfico, vamos fazer assim. Ó. Eu pego aqui o x, ó, aqui o y. Olha esse gráfico aqui. Ó. Eu posso usar o x quadrado. Ah, eu queria ter feito vermelho. Tá? Uso o x quadrado, aqui é y igual a x quadrado. Então, que função é essa? Ela é x quadrado antes do 1, tá? Do 1 para cá, e ela vai ser, digamos que, uma reta aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Tá? Por exemplo, y igual a x mais 1, tá? Do 1 para frente, ó, eu vou até pintar aqui, ó, tá? Esse gráfico aí, que vai ser 2. Beleza? Então, isso aqui é gráfico de qual função? Isso aqui é o gráfico da função f de x igual que, ó, ela é x quadrado, que é a parábola, ó, ela é antes do 1, quando o x for menor, estritamente menor, né? Porque no 1, do 1 em diante já é x mais 1. E ela é x mais 1 quando o x for maior ou igual do que 1. Tá? Observe que essa função ela não é uma função elementar, que a gente chama. O que são as funções elementares? É uma função log pura, uma função, uma tangente, um seno, um cosseno, uma potência, né? Tá? Então, isso aqui são as funções elementares básicas que a gente chama. Porque ela já é montada a partir dessas outras funções. Ó. Ela é uma, ó, a gente já fiz uma quebra aqui já para poder, eu usei duas para fazer uma aí. Essa função, o limite no x igual a 1 não existe. E essa é a definição, tá, gente? Não existir significa que, nesse caso aqui, os dois limites laterais existem, ó, tá? Quando a gente vem pela direita aqui, ó, as alturas tendem para qual valor, gente? Pela direita. Alguém fala para mim aí. Se eu pego um x aqui, ó, olha essa altura aqui, ó, que é o f de x, ó, esse aqui é o f de x, nessa altura aqui, ó. Quando o x vem pela direita, essas alturas elas começam a tender para que valor? Eu não passo para 2. E pela esquerda, né? Se eu venho aqui, ó, elas vão para 1. Então, exatamente. Então o limite da nossa f de x, ó, quando x tende a 1 pela direita, dá 2. O limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, aqui já deu 1. Tá? Então, o que acontece? Os limites laterais existem, a gente soube calcular. Como eles são diferentes, a gente diz que o limite no ponto não existe. Tá? Então, existem os limites laterais, isso aqui implica, né, e eles são diferentes, que não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Tá? Porque a existência, a definição da existência, aí eu posso escrever para vocês. Dizemos que o limite existe num ponto quando os limites laterais existem, são números e são iguais. Tá? Porque mais infinito, gente, não é número. Tá? E menos infinito também não é número. Então, mesmo nesse caso, você sabe para onde vai, mas a gente diz que não existe. Ó, nesse caso aí. Tá bom? Então, temos esse limite aqui existe, dá 2. E mesmo se eu apagasse aqui, observem como no ponto, mesmo se fosse uma bolinha aberta aqui, ó, isso não ia interferir no resultado. Então, o limite não interessa muito se o ponto para onde a gente está indo, se ele pertence ou não ao domínio da função. Tá? O que importa realmente é o comportamento, né, nas proximidades do ponto ali. Ó. Tá? Então, aqui não existe o limite. Tá?
Então, um outro exemplo aqui para vocês de um limite que não existe no ponto, ó. É quando a gente tem uma situação dessa aqui, ó, que aqui nesse ponto a função não está definida aqui, ó, né? Por exemplo, tá? E aqui a gente tem um gráfico assim, ó. Poderia ser até a função x² mesmo, ó, vem aqui assim, ó. E pela direita é uma coisa assim, ó. Tá bem? Eu posso até fazer aqui assim, ó, né? Usar um log aqui, ó, para definir aqui, ó. Aqui no caso aqui é 1, eu desloquei aqui para a direita que é o 2, tá? E aqui a função, vamos lá, gente, me ajuda aí, ó. X aqui o y. Vamos treinar o nosso conhecimento. Aqui é o y igual a x², tá? Esse pedacinho aqui, ó, para vocês aprenderem a criar exemplos de gráfico. O legal deixa eu focar aqui. O legal da matemática, como é de saber mesmo, é você ir criando. E é isso que eu queria que vocês pudessem fazer, ó, ir criando assim na hora as coisas. Tá? Por exemplo, ó, eu quero manter o x² aqui, para criar meu exemplo. Né? Então, que função é essa? Isso aqui é um log. Né? Eu posso vamos usar o log na base 2, por exemplo. Tá? Vamos dizer, então, aqui é y igual a x². Isso aqui é um log na base... Bem, o log na base 2 ele passaria aqui. Ó. Eu quero pegar esse log e deslocar uma unidade aqui para a direita. Tá? Então, esse aqui é o log. Então, esse camaradinho aqui, ó, é o log. Tá? No caso aqui, como ele está decrescendo, a base tem que ser entre 0 e 1. Então, eu vou botar a base meio. Tá? Base meio de x. Aí eu quero deslocar esse gráfico, aqui ele estaria passando 1. Uma unidade para a direita para desenhar o nosso gráficozinho aqui. Tá? E aí, para deslocar para a direita, uma unidade eu tiro 1 aqui, ó, desse x. Ó. Então, aqui fica log na base meio, né, para poder estar caindo, de x menos 1. Tá bom? E aqui, então, essa nossa função toda aqui, ó, ela é f de x igual a x² para x menor do que 1, tá? E ela vai ser log de x menos 1 na base meio para x maior do que 1. No 1 ela não está definida. Se você quiser dar uma imagem para o 1, pintar uma bolinha aqui, aqui por exemplo, você tem que fazer isso à parte. Mas não vai mudar nada, tá? Mas o que significa essa bolinha aqui? Significa que você falou assim que está dizendo que f de 1 ou f de x é igual a... como é? Vai dar 0 quando x for igual a 1. Tá bom? Então, essa bagunça aí. Beleza? Então, bem, então, criada a função, o que é que a gente faz? Eu vou escrever o limite, o que é que está acontecendo no 1 aqui, ó. O limite no 1 não existe, tá? Não existe porque o da direita explodiu, que a gente fala, que explode. O da esquerda dá 1, né? Continua dando 1, ó, o limite da nossa f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, dá 1. E o limite da nossa f de x, quando x tende a 1 pela direita, ó, pela direita aqui já está explodindo, ó, né? Explodir e ir lá para o mais infinito, ó, né? Está crescendo, 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 e vai crescer e cresce tanto quanto, né? Explode mesmo, vai para o mais infinito. Né? Fica super grande e vai crescendo, crescendo. E a gente usa o termo assim de que explode, né? Vai embora. Tá bom? Então, nesse caso, né, isso aqui são os laterais, né? O que é que a gente diz sobre o limite pontual? Né? Então, essas duas coisas reunidas, elas juntas dizem para a gente que não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Observe que eu não coloquei nada aqui. Ó. O limite pontual não existe. Tá? E mesmo que esses limites, né, eles fossem iguais, assim, ó, pela esquerda vai para mais infinito e pela direita vai para mais infinito, isso é um cuidado, tá, gente? Então, olha só, sempre que tiver uma coisa problemática, eu vou estar desenhando uma caveirinha para vocês aqui, assim, ó. Tá? Que é o quê? É uma coisa que muita gente pode estar errando na prova aí. Tá? Em qualquer atividade, né? Tá pensando errado, que é o seguinte, ó. Os limites laterais só existem quando dão números. Tá? Porque eles pode dar mais infinito e você dizer que existiu e o limite é mais infinito. O limite existe e é mais infinito. Que é assim, ó. Vou dar um exemplo aqui concretinho para vocês, que é uma coisa assim. Por exemplo, aqui está o x, aqui está o y, tá? E a gente tem um gráfico que é assim.
Tá bom? E assim vai embora, tá? O gráfico dessa função aí, ó. Tá? O que seria uma função que tem esse gráfico, um gráfico desse tipo? Alguém sabe? Uma função que... Só título de exemplo? Isso aí é uma função só, professor? É uma função só. Então não sei não. É. Qual é que você sabe? Uma coisa próxima, assim, que... Você sabe aquela assim, né? Essa aqui você sabe? Também não. Né? Eu ia falar aqui do primeiro quadrante ali, é uma função exponencial com a base. Ih, rapaz, tá difícil mesmo, hein? Não, qualquer uma aqui, ó. Pode ser assim também, ó. Né? E pode ser exponencial também, né? Uma exponencial aqui, aliás, poderia ser uma exponencial. Ah, não, mas não vai dar, tá? Porque essa exponencial, ela se desloca para a esquerda, ela não vai ficar Professor, inclinadinha na vertical. professor, Oi, pode ser tipo módulo de 1 sobre x? exatamente. Essa é uma ótima mesmo. Módulo de 1 sobre x. Porque a 1 sobre x, ela é essa daqui, ó. A 1 sobre x é isso aqui, ó. Que vem aqui e vem aqui. Né? Essas duas folhinhas aqui, ó. Tá? Quando a gente coloca o módulo, essa parte de baixo soma isso aqui e ela vai para cima. Aí serviria de exemplo para a gente. Tá bom? Então, eu já vou aproveitar o embalo que ela entrou no nosso tema aqui, ó, eu já vou falar dessa funçãozinha para vocês. E essa função ela é chave, ela é ultra super importante para a gente aqui. Ó, tá bom? Então, vamos aqui já que a gente... Porque o que é importante, gente, né, tanto, né, para mim quanto para vocês, fazer os rabiscos aqui e dar um exemplo concreto, tá? Das funções, né? Mesmo chegando aqui assim, ó, né, escrevendo um negócio totalmente impreciso, que eu até prefiro, tá? Eu acho que muito mais, sei lá, a coisa eu sinto mais, a aula fica mais viva do que eu chegar e estar aqui no computador mesmo aqui com vocês, tá? Eu posso chegar aqui, ó, né? Acho que tem que ter um pouco de rugosidade aqui para dar vida aqui ao negócio. Então, se a gente coloca aqui, ó, 1 sobre x, ó, cadê aqui? Vamos, bichinho. Vou botar aqui 1 sobre x, ó. Aí ele desenhou o gráfico aí, ó, tá vendo? Bonitinho, ó. O gráfico assim. Tá bom? E aí, bem, isso aqui é uma hipérbole, tá? No futuro comento com vocês isso aqui. E aí, o que acontece aqui, gente? Essa função não está definida no zero. Daqui a pouco eu vou explicar que ela decresce tudo. Mas essa parte negativa dela, essa aqui, ó, né, nos números negativos, ela devolve altura negativa para a gente. Então, se a gente coloca um módulo aqui, ó, né, um módulo aqui fora de tudo, o que é que a gente está fazendo simplesmente? A gente está pegando todas as imagens, até essas que estão para baixo, e falando, olha, eu não quero mais negativo não, eu quero que seja positivo. Ela vai e fica aí para cima, tudo para cima. Né? E aí o que acontece aí agora com esse nosso exemplo é o seguinte, ó, é que tanto pela direita quanto pela esquerda, aqui no zero, essa função f de x igual a módulo de 1 sobre x, né, que pode ser escrito também assim, ó, 1 sobre módulo de x. Então, o limite da f de x, quando x tende a zero, pela direita, dá mais infinito. Mesmo você sabendo para onde vai, gente, é um exemplo de que não existe, tá? Então, se alguém fala assim, esse limite existe, ele não existe. Apesar de que você sabe que vai para mais infinito, porque mais infinito não é número, tá? Só existe quando dá um número real. Então, nesse caso aqui, não existe. Então, mesmo se existisse o pela esquerda aqui, a gente já disse que o limite pontual não existe, porque um dos limites não existe. Tá? O limite, quando x tende a zero pela esquerda, também deu mais infinito. Que eu venho pela esquerda aqui, ó, vai explodir aqui essas alturas. Também não existe. É um caso de que é um tipo de não existência. Tá? E mesmo, né, você sabendo que eles são e sendo iguais os dois, a gente pode escrever isso. A gente conclui que o limite de f de x, quando x tende a zero, dependente do lado, dá mais infinito. Tá? Isso implica aqui. Ó. Mas só em termos da definição de existência,
Esse limite existe? Não. A gente sabe para onde vai, a gente escreve de forma simplificada, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, não identificando a lateral, né, o limite pontual, que dá mais infinito. Tá? Então, essa coisa de manipular o infinito, saber que às vezes são iguais os laterais, e você escreve aqui, ó, né, e diz, né, 2 em 1, uma coisa só, é um caso de que não existe também. Tá? A questão de existência e não existência, quando envolve infinito, mesmo os laterais sendo iguais e você usando a notação, de, né, porque isso aqui diz para a gente que tanto pela direita quanto pela esquerda dá essa mesma coisa aqui. Ó. Mas é um caso de não existência. Tá? Só para vocês ficarem claros e de que vocês podem usar essa notação simplificada para compactar esses dois em um, mesmo na versão infinita. Tá? O que não dá para fazer é o seguinte, se um vai para o mais infinito e outro vai para o menos, aí não dá para fazer os dois num e dizer que, bem, em ambos os casos não existe. Mas existe uma coisa que é o seguinte, aí agora eu vou voltar para a função original, tá? Que é a f de x igual a 1 sobre x, que é o nosso 1 sobre x mesmo, que é essa daqui bonitinha. Tá? Opa, ficou pretinho. Aqui x, aqui y. E olha que coisa legal, gente, que vai acontecer aqui agora. O que está acontecendo aqui? Ó? Pela direita dá mais infinito, pela esquerda dá menos infinito. Né? Ó, limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, está dando mais infinito. Limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, está dando menos infinito. Tá? Bem, não existe esse aqui, não existe esse, mas essa notação aqui, ó, a gente consegue compactar dois, a gente não compacta 2 em 1 de forma bilateral assim, ó. Ou seja, independente dos lados, está dando a mesma coisa. Aí você não escreve nada aqui, ó. Mas a gente escreve assim, ó. Tá? 2 em 1 da seguinte forma. Essas duas coisas, elas podem ser, né, compactadas numa só assim, ó, que limite, quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, respectivamente, a leitura é de cima para baixo, da f de x, vai ser igual, ó, o de cima quando vem pela direita aqui, está dando mais infinito, então a gente coloca mais infinito aqui, ó, e pela esquerda menos. Tá? Então, essa leitura, ó, quando vai a zero pela direita, que é o de cima, você lê que a resposta é mais infinito. Quando você lê o de baixo, ó, você esquece agora o outro, né? Então, é duas respostas em uma. Tá? Então, quando vai a zero pela esquerda, está dando menos infinito. Tá? Poderia ser um 7 aqui, ó, um outro número, por exemplo, ele poderia estar indo assim, ó. Quando é as duas coisas só muda de sinal, a gente ainda assim consegue compactar os dois num só. Tá? Poderia até dar um exemplo para vocês assim, ó, de que ele vem aqui assim, aí vem aqui para o 7, ó, e, ó, esquece aqui, acho que eu queria apagar com o dedo. Tá? Aí pela esquerda aqui, ó, vem e dá aqui o menos 7. Tá? Isso aqui a gente consegue escrever 2 em 1, fazendo assim, escrevendo limite de f de x, quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, respectivamente. Pela direita vai dar mais 7, pela esquerda dá menos 7. E poderia ser o contrário, tá? Se fosse assim, ó, se a função fosse assim, ó, né? Aqui dá 7 menos 7, tá? Como é que você escreve isso aí, ó? 0, né, y aqui, ó. Você escreve assim, ó, limite de f de x quando x tende a zero, né, que aqui a gente está no zero. Bem, ó, pela direita dá menos 7, ó. Aí ele fica em cima o menos, ó. Pela esquerda, né, tá dando 7, que é positivo. Agora você coloca o mais embaixo. Estão vendo o respectivo? Tá trocado. Ó. Então você diz que pela direita é menos 7 e pela esquerda dá 7. E assim a gente acaba aplicando essa notação. Tá? Então, basicamente é isso, gente. Tá? Então, as possibilidades de limite, né, você tem aqui o eixo x, né, tem um ponto A aqui do domínio ou não da função. Ó, né? O que pode acontecer pela direita? A função ou ela vai explodir, mais infinito, ou ela vai, né,
A gente não está interessado no comportamento dela. Ela vai fazer uma maluquice, seja lá o que for, aí ela vai se aproximar de um certo valor, ela vai tender a né, uma altura depois, tende a uma altura, ou ela vem para o menos infinito, tá? Menos infinito. Ou ela não vai nem para o mais infinito, nem para o menos, tá? Que é as situações bizarras que eu quero tá entrando com vocês agora, esse aspecto bizarro dessas funções, ó, que é o caso de uma função assim, ó, tá? Deixa eu tentar aproveitar aqui que eu já... Né, pense numa função assim, tá? Que aqui vou botar aqui no y, aqui, o x aqui, ó. Uma função que o gráfico dela vem aqui assim, ó, ele não se decide, ó, ela fica zigue-zagueando aqui o tempo todo, ó. Você consegue imaginar um troço assim, ó? Ela fica zigue-zagueando aqui infinitamente. Tá? Aí eu pergunto, o limite dela é qual, dessa função? Quando o x, ó, uma função que o gráfico é assim, gente. E se você pega isso aqui, ó, e amplia, né, na tentativa de descobrir como é que é isso aqui, ó, o que vai acontecer na tua ampliação ali, ó, né? Vai acontecer que você vai continuar vendo a função zigue-zagueando ali. Aí você amplia, ela nunca vai atingir o eixo y e vai ficar zigue-zagueando aí o tempo todo. Exemplo de uma função desse tipo é f de x igual a seno de 1 sobre x. Bem? Então, vamos aqui para o nosso... Aqui, seno tá, de 1 sobre x. Olha que bonitinho aí, ó. Beleza? Observe que no zero ela não está definida, né? Não existe seno, né? Se você joga o zero, 1 sobre zero não existe, então ela não está definida no zero. Então, ou você vai se aproximar do zero pela direita ou pela esquerda para saber como é que essa função se comporta. E é daqui, gente, que a gente vai começar com as nossas bizarrices mesmo, tá? Então, se você... e ela o tempo todo, ela vai lá em cima no 1, né? Porque seja lá o que você jogue dentro do seno, isso vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Mas se você pegar isso aqui, ó, e for ampliando, olha o que acontece. Eu estou ampliando aqui, ó. Eu estou ampliando. Deixa eu baixar aqui, só para a gente ter a escala aqui do x aqui, para vocês verem que escala a gente está. Ó, tá vendo? Eu estou ampliando, ó. E ela vai lá em cima no 1, desce no menos 1 e vai... É uma mola infinita, né? E olha que bonitinho, eles colocam tanta coisa. Estou ampliando aqui, gente. E eu poderia ficar aqui, ou daqui até o sol resolver ir embora, que nunca que a gente ia ver isso tocando o eixo Y aí, tá bom? Então ela fica zigue-zagueando aí, ó. Aí o que é que eu pergunto para vocês? Se eu pego um x aqui, ó, e vou olhando para essas alturas aqui, mando o x tender a zero pela direita, agora que eu quero testar a noção intuitiva de vocês. O que é que acontece com essas alturas, gente? Essas alturas, elas vão para algum lugar? A altura fica meio que constante, tanto embaixo quanto em cima, né? Não, o x ele está indo continuamente para o zero, ele está indo o limite de f de x, quando o x tende a zero pela direita. O x está indo aqui, ele está andando aqui, ó. As alturas vão fazendo isso, né? Diminuindo, vai para zero e vai ficar oscilando. Ela oscila, né? Oscila aqui infinitas. Ela não se decide para onde vai. Tá? Ela não se decide. Porque isso está muito ligado porque saber quando... eu acho que agora sim a gente vai entrar numa fase que vocês vão entender a ideia do limite, que é saber quando a coisa falha. Aí quando as imagens não se decidem para onde elas querem ir de fato, sabe? Tem sempre algumas escapando da ideia de que tem que todo mundo ir para o mesmo lugar, entendeu? Então, vamos lá, ó. Quando o x tende a zero pela direita, essa coisa fica oscilando aqui, gente. Ó. Oscila e ela oscila tanto aqui quanto próximo do zero você tiver, esse comportamento não muda. As imagens ficam lá, 1, menos 1, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E você está se aproximando do zero e elas não estão nem aí, elas estão subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o limite aqui não existe. Ó. Não vai para lugar nenhum. Tá? Elas não tomam uma decisão. Olha que coisa curiosa agora que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou multiplicar essa função aqui por x. Ó. Vou botar um x aqui fora.
O gráfico ele vai mudar, tá? O gráfico ele vai ser um gráfico assim agora. Então, só uma previsão do gráfico para vocês. Tá? Que o gráfico, você tem a reta y igual a x, a reta y igual a menos x. O gráfico ele vai continuar tendo o mesmo comportamento, tá? Sobe e desce, só que ele vai bater aqui em cima dessa reta e vai voltar aqui, ó. Bate, bate, bate. E assim vai, ó. Ele vai ser uma coisa assim. Professor, Oi. não tá mostrando, não. Ah, desculpa. Eu esqueci de mudar ali. Tá? Ele vai subir aqui na reta y igual a x, vai descer aqui, vai, né? E se a gente ampliar isso aqui, de novo, não vai, né? Mas aqui é diferente. Tá? As alturas, elas estão brincando de subir e descer, né? Brincando de sobe e desce. Mas o que estão acontecendo com elas? Elas estão todo num comportamento doidão, sobe e desce aqui, ó. Mas elas estão todas, né, independente, o x está cada vez mais próximo de zero, elas estão zigue-zagueando, mas estão diminuindo, estão indo para zero. Olha aí o que está acontecendo aí. Ó. E aí, como aqui é pesada essa função, ó, ele nem tá travando aqui. Ô, professor, eu Oi. fiz esse trem aí no meu PC, inclusive tá travando também. Só que parece que depois de um certo número, ela começa a ficar meio que constante, ela fica meio reta. Ah. Esse comportamento ondulatório dela aí para. Não, mas é por limitação computacional, tá? Porque ela é assim Tá. infinitamente. Igual aqui, ó. Não sei se você vê que tem uns buracos aqui, ó. Você tá vendo? Que dá uns retangulinhos aqui, um negócio Sim, assim. no meu também Isso, deu. isso é coisa de gráfico. Porque matematicamente, esse zigue-zague aqui, ele é perfeitinho, tá? E ele vai se espremendo aqui, e é isso. Ele vai, bate no 1, desce no 1, bate no 1 e desce no 1, e vai infinitamente aí. Nunca chega no zero e fica zigue-zagueando, né? Deixa eu diminuir a escala aqui que ele fica menos pesado. Tá? Mas o comportamento é esse dessa função. E nesse caso aqui, mesmo com esse zigue-zague todo, essa função ela tem limite no zero. Tá? Ela tem. Professor, Oi. essa função ali que você colocou, o zigue-zague ele fica tão pequeno quanto se queira, mas também fica tão grande quanto se queira, né? Não, não. Ah, não, esse aqui sim. Esse aqui sim. Né? Ele fica tão grande quanto a gente queira, porque ele fica batendo aqui em cima da reta y igual a x, que é igual, que é esse, eu não sei se ele dá uma queda depois aqui, ó, acho que ele dá uma quedazinha depois aqui, ó, vamos ver aqui, ó. X igual a 1, não, ele cai aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele tende, porque essa função, ó o gráfico dela aí, ó. Como é que a gente adivinharia? E é isso que a gente quer responder do ponto de vista teórico. Tá? Porque o que acontece? Ó, a gente viu aqui, ó, e a gente vai aprender isso aqui, ó, a gente vai aprender que é tipo um teorema que a gente chama o teorema é um sanduíche. Tá? Então, essa função aqui agora, quando o x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, isso aqui dá zero. Tá? O limite dessa função aqui. Agora, você fala assim, professor, mas aí você não vai cobrar da gente que a gente saiba o gráfico dessa função, né, para poder fazer e tal. Não, isso aqui não. Tá? Mas existe, como isso aqui já é uma função complicada, a gente já tem uma teoria para isso, porque como essa função ela é limitada, ó, ela varia de menos 1 a 1, e essa daqui vai para zero, né, quando a gente está indo para zero, né, pelo teorema do sanduíche, esse limite aqui é zero. A gente chegaria a essa resposta. Já tem uma teoriazinha para a gente fundamentar isso aí. Tá? Só que nesse momento... Professor, Oi. falta 5 minutos. Tá ok, obrigado. Tá, então, nesse momento, a gente é só para vocês intuírem a definição de limite aqui, ó, tá bom? E aí eu vou entrar numa fase agora com vocês de começar a complicar essa ideia de limite. Essa ideia de limite aqui, de quando é que o limite não existe. Aí eu vou apurar isso na cabeça de vocês, a não existência do limite, com funções extremamente complexas e complicadas. E aí, quando vocês tiverem bem claro na cabeça, geometricamente, né, do que é o limite existir e do que é o limite não existir, aí eu vou entrar com vocês já para a gente tentar uma definição formal do limite, né? O que seria, então, existir o limite, assim, né, do ponto de vista formal, de dar uma definição, né, para não ficar nessa coisa empírica de gráficos. Tá? E aí a gente caminhar para a definição
e finalizar essa parte aí de limite, tá bom? Professor, Oi. rapidinho. Nesse caso dessa função aí, quando o x tende para infinito. Para mais infinito, ela vai para 1, Ah, tá. Ok, beleza. né? Para 1 eu acho que não. Ela vai para o. Deixa eu ver se está limitado, se ela está explodindo. Tá esquisito isso aqui, cara. Foi exatamente isso daí que apareceu no meu computador. Mas é que, sei lá, se aquele comportamento X ondulatório seno de 1 sobre aumentando. x. Tá esquisito isso aqui, ó. Porque ela tem que ter imagens grandes, tá? Tô estranhando esse gráfico aqui, eu confesso para vocês que eu tô estranhando, tá? Porque quando x dá zero. A gente tem que. Pelo gráfico, cara, eu acho que a minha intuição ela tá falhando aqui, ó. Pelo gráfico, isso tá dando 1. Então eu tenho uma conjectura, eu faria uma conjectura. O que é uma conjectura? A conjectura é uma coisa que você está desconfiando que e você teria que provar. Que é o limite, tá, de x vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, por exemplo, de que isso aqui é 1. A gente teria que fazer uma prova disso. Tá? Então, aí tem técnicas para isso. Eu acho que isso aí vai ser verdade mesmo. O gráfico não, uma coisa ali que eles não iam errar a respeito disso. Então, o mecanismo de fazer isso aqui, ó, seria, por exemplo, uma mudança de variável, tá? De trocar x por 1 sobre y. Tá? E aí a gente trocaria esse infinito pelo zero. Tá? E aí a gente trabalharia aqui. Aqui deve aparecer o limite fundamental. Tá? Então, isso ficaria limite de quando y tende a zero pela direita. Deixa eu ver aqui. Fica seno de y. X é 1 sobre... isso aí dá 1 mesmo, tá? A gente transforma isso no limite fundamental. Isso que eu acabei de fazer para vocês não entenderam nada, com certeza. E eu vou ensinar isso aqui para vocês na próxima aula, tá? Então, o limite é 1 mesmo. A prova é isso aqui, ó, tá? Então, é isso. Vamos à próxima aula. Eu vou dar uma passadinha aqui para a gente fazer uma chamadinha aqui, ó, tá? Só para deixar registrado aqui. Cadê aqui todo mundo? Estamos em 39 aqui. Só passar aqui, gente, pessoal. Tá todo mundo aí. Arthur, Cláudio, João, Kimberly, Matheus. Tá aí, tá bom. Só para deixar registradinho aqui. Então, gente, até quarta-feira. Se eu gravar algum material, eu mando para vocês. Eu peço que vocês, o pessoal que está no grupo de estudos aí, que mandem para mim aí qualquer dúvida que tiver, que aí eu já gravo um materialzinho dessas dúvidas e mando para vocês. Tudo bem? Um abraço a todos aí. Até mais. Me Até mais, despeço professor. aqui. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Até mais. Falou.